o pessoal que deve jogar o Campeonato Carioca fez um amistoso contra o Boa Vista e ganhou por 1-0. O Flamengo venceu esse amistoso hoje por 1-0 na sua preparação. Não tem o Jorge Jesus continua de férias em Portugal. E hoje surgiu uma notícia que chega da Inglaterra. Não há ainda um interesse oficial, apenas uma especulação que o Tottenham poderia fazer uma proposta pelo Gerson, que o Tottenham quer saber a situação do Gerson, quer saber a multa contratual do Gerson para fazer uma proposta. E a outra pendência do Flamengo, essa todo mundo sabe, é o Gabriel. O Gabriel ainda não renovou o seu contrato, não tem nenhuma proposta tirando a do Flamengo. Esse caso deve se estender até o final da próxima semana. Vamos começar falando do Gerson. A saída do Gerson complicaria muito a vida do Flamengo, só lembrando que o Thiago Maia está muito próximo de ser anunciado, Edmundo. Então, o Flamengo seria importante permanecer com todos os principais jogadores, né? O ano passado ele chegou desbancando tudo e todos, né? Como chegou a ser... Surpreendendo até, né? Chegou a ser o melhor jogador do Flamengo durante um período. É claro que depois Bruno Henrique e Gabigol o superaram. No final do ano, ele, nos jogos mais importantes, ele não apareceu tão bem. Mas agora, depois das férias, com uma boa pré-temporada, é possível que ele retome o bom futebol jogado assim que ele chegou. Agora, ele despertou o interesse do Mourinho, né? Mourinho gosta de brasileiros, é o atual técnico do Tottenham, que não vive um bom momento. O ano passado foi finalista da Champions League, mas esse ano não está bem. E aí precisa melhorar a sua equipe. A chegada do Thiago Maia é um jogador da mesma capacidade técnica. Então, um jogadorzaço. Talvez seja até por conta disso, por conta das saídas, né? O Diego Ribas também jogou bem ali nessa posição, onde joga o Gerson, mas eu acho que o Flamengo tem que fazer os esforços para não perder ninguém. A novela Gabigol está se estendendo bastante, né? Acho que já era tempo para tentarem uma solução. E agora uma nova novela que é a do Pedro. O Flamengo tem interesse como segunda opção para substituir o Gabigol. Mas para as pretensões do Flamengo no ano, que é a conquista dos títulos, eu acho que deveria permanecer com todos, principalmente o Gerson. E o Jorge Jesus, Sormani, ele deixa claro que o Arão é primeiro volante. O Arão não sabe jogar de costas, que é o primeiro volante. Então, quer dizer, o Gerson saindo, ficaria ou o Thiago Maia, caso ele chegue, não sei, esse é o meu questionamento, ou de repente o Diego. Como é que você vê essa possível saída do Gerson? Possível não, a possibilidade do Gerson sair. Então, mas se ele sair, eu acho que quem vai jogar na posição dele vai ser o Diego. Eu acho que o Thiago Maia não faz isso aí, não. Não? Não. O Thiago Maia é um primeiro volante. Só se o Jorge Jesus aí conseguir tirar dele algo que eu nunca vi. Ele é um jogador que sempre marcou muito. É um jogador que tem muito o estilo de marcação do Alisson. Corre muito rápido, pega, dá bote o tempo inteiro, não só cerca, marca mesmo, tenta se antecipar, tenta antecipar o jogador no drible. Então eu acho que se o Gerson sair, acho que naturalmente vai ficar o Diego no lugar dele. Que é um jogador que pode fazer essa função, sabe jogar de costa, como o próprio Jorge Jesus falou, que o Diego passou a vida inteira fazendo isso. Acho que o Thiago Maia vai brigar com o Arão. E acho que ele tem condições de desbancar o Arão. Até a gente já comentou assim, outro dia aqui no programa, sim, né? Sim. O Arão, ele é muito forte no jogo aéreo, ele tem um cabeceio muito bom, mas nas outras qualidades de um jogador dessa posição, para mim, o Thiago Maia supera ele. Ele é mais marcador, ele é mais rápido que o Arão, ele tem um passe do mesmo nível do Arão, vamos dizer, para não dizer melhor, e ele tem uma chegada também tão boa quanto o Arão, e ele finaliza mais do que o Arão, de fora da área. Então eu acho que o Thiago Maia seria bom para isso, ele ficaria como primeiro volante. No lugar do Gerson, Theo, eu acho que entraria o Diego. Bom, o Diego vai fazer 35 anos agora. A gente sabe que o Jorge Jesus não gosta muito de poupar seus jogadores titulares e ficaria uma lacuna. Agora, qual que é a situação do Gerson? O Tottenham pode chegar aqui, pagar a multa e um abraço. O Flamengo pode conversar com o Gerson, de repente dar um aumento salarial, como já está conversando com o Bruno Henrique, mas o negócio está um pouco emperrado.
o Bruno Henrique vai receber um mega aumento pela proposta do Flamengo, mas ele quer se igualar ao Gabriel e também ao Arrascaeta. Ele quer um pouco mais, ele acha que ele merece ganhar da mesma história. Se o Bruno Henrique for igualar ao Gabriel e ao Arrascaeta, ele vai dobrar o salário dele. É mais que dobrar. É mais que dobrar? Se o salário do Bruno Henrique é baixo. Baixo não, é muito alto, mas perto dessa turma é baixo. É baixo. É baixo, o salário dele é baixo. É baixo. 150 contos. Não chega nem na metade. Não chega nem na metade. Não chega nem na metade. Isso quem me falou foi uma pessoa muito ligada ao caso. Me disse o seguinte, no Santos ele ganhava 250 mil por mês e o Flamengo ofereceu 850. Não é. Não é nem a metade. Eu também acho. Não é nem a metade. Acho, não, também informação. E também não é nem a metade. E o salário do Gabigol vai aumentar. Se ele ficar no Flamengo, vai aumentar muito. Porque ele estava ganhando mais ou menos 1.200.000, que era o dinheiro da Inter. O Flamengo assumiu completamente o salário que a Inter pagava para ele. Ele ficando agora, ele vai ganhar o dobro disso. Ele estava, inicialmente, a conversa estava apontando para ganhar 2,5. Quer dizer, mais do que o Gabriel ficar, ele vai ganhar 2,5. O início da conversa, ele estava caminhando para isso, estava pedindo isso. Eu acho. Mas a proposta do Flamengo é 18 milhões por temporada, né? Que daria 1.600.000 por... Faz a conta aí. Informação que eu tenho, quer dizer, hoje o jogador mais bem pago do Brasil é um e-mail, é o Daniel Alves no São Paulo. Então, você imaginar que o cara que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, artilheiro do Brasileiro. Você levantou uma bola pra gente conversar aqui. Clube brasileiro pode pagar 2,5 milhões para um jogador? Flamengo pode. Ele acabou de vender o Renier, vale a pena? Se vale a pena, eu não sei. Poder pode. Tem dinheiro pra isso. Os caras... Mas aí vai acontecer igual e tá acontecendo com o Bruno Henrique. Fala, caramba, eu fui considerado o melhor jogador desse time, tô ganhando menos. Tem que saber administrar. O Flamengo hoje é um time que ninguém chega no começo do ano e fala assim, escuta, eu vou dar tanto pro Rodrigo, tanto pro Edmundo, tanto pro Simon, tanto pro Theo e tanto pro Sormani. Não, os caras têm lá uma planilha. Eles sabem quanto que eles podem gastar. Tá tudo dentro do orçamento. Por exemplo, o Flamengo esse ano gastou... O ano passado ele gastou 130 milhões para comprar jogador. Comprou o Arrascaeta, comprou o Gerson... Comprou o Rodrigo Caio, comprou o Bruno Henrique e teve acho que mais um jogador que ele comprou, não consigo lembrar agora quem que é. E nesse ano ele comprou só comprou o Pablo Mari. O Pablo Mari também. O Pablo Mari esse foi ano, barato, né? Não, sim, mas comprou. Esse ano ele comprou só o Michael. Porque o Gustavo Henrique chegou de graça, o Pedro Rocha chegou de graça, o Thiago Maia chega de graça. Mas tem que pagar, claro, salário, luva. Talvez gaste um pouco. Não, mas o Pedro também vai chegar por empréstimo. Vai chegar por empréstimo, exatamente. Então o Flamengo, ele não está gastando para adquirir jogadores como ele fez no ano passado. Então ele pode, de repente, dar fazer um upgrade aí no salário de alguns atletas. Entre eles o Bruno Henrique, que para muita gente foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ou talvez o melhor jogador do futebol brasileiro. Só lembra, o Bruno Henrique tem mais 2 anos de contrato, o Flamengo se antecipou, esperando de repente alguma proposta, aí ele fica seguro com uma multa mais alta. E aí, já que chamaram o Bruno Henrique, ele falou, para renovar eu quero ganhar o que os caras estão ganhando. Senão fica aqui na minha. E faz ele muito bem. Senão fica aqui na minha. E o Bruno Henrique, ele tem bem mais idade do que o Gabigol. Ele ainda tem linha para queimar, mas eu tô pensando no contrato, na carreira profissional dele. Ele deve imaginar, poxa, eu tenho que fazer um contrataço agora, porque daqui a 2 anos eu não sei como é que eu vou estar fisicamente, como é que vai estar meu valor. Então ele precisa ainda mais acumular capital, né? A carreira do jogador é relativamente curta, então ele deve estar pensando nisso também. Eu tenho que surfar nessa onda. Ele precisa mais ainda do que o Gabigol. Aliás, eu pensei no Gabigol no Tottenham, porque o Harry Kane sofreu uma lesão, vai ficar, acho que só volta em abril. Então, o Tottenham precisaria também de um Gabigol agora, né? Não só de um Gerson. Mas vamos ver a janela. Até a final de janeiro a gente vai ter indefinição para muita gente. Eu acho que essa janela europeia ela vai começar a esquentar nessa semana. Ela estava calma, agora que o bicho vai conhecer. Simon, se o Gerson realmente sair, a gente não está falando que o Gerson vai sair porque ainda não tem nenhuma proposta na mesa do Flamengo. O Tottenham pode fazer uma proposta, ele quer saber a situação do jogador. E aí? É uma perda enorme. É um grande jogador e caiu muito bem nessa função aqui no Flamengo. Eu acho que o primeiro volante para mim vai ser o Ilharão, de acordo com as próprias declarações do Jesus o ano passado, dizendo que esse era o patinho bonitinho, né? O Ilharão ele gosta demais, tem a confiança do técnico, então se ele faz essa função de primeiro volante, vai ficar o Ilharão. E o Gerson é uma perda enorme para o Flamengo. Acho que é um jogador que o Flamengo não poderia abrir mão, se bem que pagando a multa aí vai embora.
é uma carência enorme. Aí já começa a ter problema nessa meia cancha do Flamengo, porque ali começava a armar o time, com o passe do Gerson, e é isso aí, aonde a bola caía era a situação de gol. É complicado, é uma perda enorme para o futebol do Flamengo e o futebol brasileiro, porque o Gerson estava jogando muita bola. Bom, fazer uma pesquisa rápida com vocês, antes da gente ir para o intervalo comercial. Vamos supor que o Gabriel não renove com a equipe do Flamengo, surge aí uma proposta, ele queira jogar na Inglaterra, na França, sei lá onde. O Pedro, que cada